Oi, pessoal! O objetivo hoje é falarmos dos dois principais métodos de avaliação de coccidiose a campo, a lesão intestinal versus o ocistograma, e o panorama HTSI no Brasil no primeiro semestre de 2020. O ocistograma consiste aí na contagem de ocistos presentes na cama, através da câmara de McMaster, enquanto o score de lesão foi criado em 1970 por Johnson e Reed e baseia-se na avaliação macroscópica dessas lesões, de acordo com o segmento intestinal acometido e variando os scores de 0 a 4, dependendo da gravidade. As três principais diferenças entre esses métodos são a confiabilidade, análise dos resultados, praticidade e custo. Inicialmente, para score de lesão, independente do tamanho do lote, a seleção aleatória de poucas aves representa uma visão geral dessa população. Já o ocistograma, é interessante dividir em quadrantes esse aviário para obter amostras válidas através de um pool de fezes representativo. E a quantidade de ocistos vai variar de acordo com a relação parasita-hospedeiro, a periodicidade na produção desses ocistos, porque não são eliminados de uma forma contínua, a diferença no número de ocistos produzidos entre as diferentes espécies de Eimeria e também a heterogeneidade do lote, ou seja, aves refugos tendem a excretar mais ocistos do que aves saudáveis. Um estudo recente de 2017, avaliando aí mais de 30 mil lotes de aves, chegou numa correlação entre lesões macroscópicas e desempenho zootécnico, onde cada ponto a mais no score de acervulina representava o aumento de 1 ponto na conversão alimentar, e a presença de máxima diminuía em 0,4 gramas o ganho de peso diário. Quando passamos a olhar o ocistograma, muitas vezes, quanto maior a severidade da infecção em uma ave, menor o número de ocistos aí liberados por esse indivíduo. Isto ocorre devido à falta de integridade desses enterócitos, então a falta de integridade dessas células intestinais dos animais com uma infecção severa, ocasionando aí a interrupção do ciclo reprodutivo da Eimeria. Ou seja, não há uma correlação direta entre número de ocistos e desempenho zootécnico. Para avaliar o score de lesão, basta através da necrópsia uma tesoura, então os resultados são de forma imediata, e pensando no ocistograma, algumas vezes há dificuldade em determinar qual é a espécie de Eimeria e se esses ocistos estão esporulados, que é a forma infectante do ocisto. E se trabalharmos somente com a contagem total, podemos superestimar aí o desafio. E o raspado intestinal? Ele é o exame direto desse conteúdo intestinal, através de um raspado de mucosa e observação ao microscópio, procurando aí os ocistos indicando a infecção, mas ele não significa a presença de doença clínica. Muitas vezes a gente encontra ocistos nesse raspado, mas não encontramos absolutamente nada no score de lesão, na lesão macroscópica e vice-versa. Falando do panorama do Brasil, do HTS, foram amostradas no primeiro semestre mais de 13.500 aves, com uma integridade intestinal de 95,88%, onde a região centro-oeste e sudeste tiveram uma integridade intestinal superior comparada à região sul, e as principais lesões encontradas foram erosão de moela, acometendo 43% das aves, com um score médio de 1,43, excesso de muco, fluido e descamação celular, entre 23% e 25%. Os scores médios das aves afetadas foram, respectivamente, 1,19 para a cervulina, 1,13 para a máxima e 1,11 para a tenela. E ao olhar as fases, as principais fases, com a presença aí de aves afetadas por coccidiose, nós temos que a fase de crescimento e fase final são bem importantes comparadas aí com a fase inicial. Claro que isso vai depender do programa de coccidiano utilizado, da ciclagem desses oocistos, dependendo do manejo da cama, da ambiência. Muito obrigada, ficamos à disposição em caso de dúvidas ou sugestões. E até a próxima!